Em si, o facto de ser homem não é uma coisa má. Talvez o problema seja quando estes se tornam machos. Também existem homens que estão do lado das mulheres e que defendem os seus direitos e as suas lutas, conseguindo assim exercer, de alguma maneira, uma certa influência positiva sobre os machos. Estes homens são mais importantes porque, agindo da maneira certa, conseguem modificar mais profundamente a consciência dos outros homens. Porém, diga-se passagem, um homem sensato não existe. E se existisse, seria de certeza uma mulher. Queridos amigos, riquezas que gostam de ler, cá estou eu de novo com um livro pequenino, mas que procurei ler, procurei encontrar acerca de uma figura carismática e bastante interessante, que é o Kurt Cobain. Como sabem, ele cometeu suicídio em 8 de abril de 1994 e eu tive sempre curiosidade de saber porquê deste ato tão dramático. Vi vários vídeos no YouTube acerca do que é que teria acontecido, o que era a vida dele, inclusivamente da mulher e da filha, mas não fiquei satisfeita. Como muitos de nós, temos uma especial fascinação por estas estrelas, estas pessoas misteriosas que morrem cedo. Por qualquer razão eles não são felizes, têm tudo para ser felizes, mas algo não funciona. E eu gosto muito do Kurt Cobain, da música dele, de quase todas as canções, mas acho que ele era um homem bonito, tinha uns olhos azuis fascinantes, eu gosto de olhos azuis, e era bastante carismático. E tinha algo nele, em relação às estrelas de rock, que era um lado muito frágil, muito tímido e misterioso, e de alguém que não era feliz, que precisava de apoio, de algo mais na sua vida para seguir em frente. E então não fiquei satisfeita com aquilo que vi na internet e resolvi procurar um livro que falasse dele, uma biografia. E o que é que eu encontrei, efetivamente? Um livro que é organizado por João Lisboa, da Assírio e Alvim, que é pequenos excertos portanto, são pequenos blocos que Kurt Cobain escreveu sobre ele e sobre a vida que levava. E o título é Odeio-me e Quero Morrer. Isto tem a ver com uma música, não é bem, depois acaba por ser premonitório, não há dúvida nenhuma que ele, enfim, não estava satisfeito com ele próprio. Eu registrei várias coisas que ele escreveu e fiquei a saber coisas novas que eu efetivamente não soube ou foi pouco destacado na internet. Bom, ele nasce em Aberdeen. Aberdeen agora colou-se ao Kurt Cobain. Como sabem, ele aparece na placa a frase de uma canção do Kurt Cobain que foi Come As You Are. Mas Aberdeen foi uma má cidade para para este cantor e provavelmente para as outras pessoas. E ele diz que a única coisa que as pessoas sabiam fazer era cortar árvores e embebedar-se e transar, como dizem os brasileiros, para não dizer outro nome. Era uma vida limitada, as pessoas eram limitadas, os homens eram machistas. Os homens referiam-se às mulheres como se fossem putas, unicamente nesta situação. E ele revelou-se uma coisa que eu não sabia e que não é destacado também na internet, ele é pró-feminista.
ele diz que se não tivesse se atraído pela Courtney, ele seria bissexual. Eu penso que o que ele tinha não é bem atração. Eu não julgo que ele tivesse atração pelos homens, eu julgo que não. Eu penso é que ele tinha uma sensibilidade muito grande e gostava das mulheres porque via valor nelas. E vocês sabem, se virem outros vídeos, que sou bastante feminista. Ele defendia as mulheres que eram maltratadas, que eram desconsideradas, e eu li um dos excertos em que ele diz que realmente um homem sensato é um homem que não pode ser homem, portanto é mulher. E é contra a violência, a violação, portanto os homens em si se tornarem machos sem querer utilizar o seu poder sobre as mulheres. Portanto, isto é uma novidade para mim. Bastante interessante. Aberdeen não foi um espaço muito limitado para ele. Com 7 anos ele, enfim, sofre com a separação dos pais e isso marcou-o muito. Até lá ele foi uma criança feliz. Vê-se, aliás, imagens, pequenos filmes da vida dele antes e vê-se que era uma criança feliz e sorria, que isso nunca mais se vê mais à frente. O pai era um homem fechado que não sabia exprimir os afetos, era frio, gostava de trabalhar, aquela disciplina, aquela constância, aquela enfim, vontade sempre de fazer as coisas e conseguir um objetivo. Ele não gostava de trabalhar, mas não no sentido de ser preguiçoso, sem objetivos. Era aquele ritmo, aqueles horários que acontece com qualquer pessoa que trabalha que não lhe agradava. E desde sempre, desde criança, que ele disse que queria ser estrela de rock. E foi. A mãe era uma pessoa mais afetuosa, mais chegada a ele, mas ele andou entre tios, entre, enfim, pais. Com o pai tinha um relacionamento muito difícil, não chegaram mesmo a falar muito tempo. Enfim, as coisas eram bastante complicadas. De qualquer maneira, o que eu depreendi pela mãe, a mãe também não era aquilo que eu consideraria uma mãe ideal. Tinha o complexo da pobreza, dos pobretanas, queriam ser ricos, não tinham dinheiro, mas ele tinha que se lidar com os ricos. E teve uma vez uma namorada e trouxe lá a casa e insultou a rapariga. E eu parece que isto não me parece correto, porque ele depois ficou com aquele trauma, era a primeira vez que ele ia ter relações sexuais e isso traumatizou, ficou com o trauma que a mãe ia aparecer naquele momento a partir dali, durante muitos anos. Portanto, até que ponto a mãe também não teve alguma culpa. Ele acaba depois por sair de casa dos pais, ele era depois um menino muito rebelde, gostava de ler, ia para as bibliotecas e muitas vezes até fingia ler, só para não incomodarem. Não propriamente sofreu bullying, porque eles achavam-no tão estranho, tão perto da demência, que nem o aborreciam. Mas pronto, acabava por sempre ser um marginal. E a fase da separação, depois aquela fase da adolescência, realmente a situação foi sempre inadaptada. Portanto, eu acho que aí está as raízes bastante fortes do problema que veio a decorrer até ele falecer em 94, em cometer suicídio. Eu julgo que há uma teoria da conspiração, que ele foi morto. Eu não estou de acordo, eu acredito piamente que ele cometeu suicídio, mas eu, depois de ler este livro, embora não apareça assim tão diretamente, ele no fundo tinha uma depressão que acabou por não ser bem curada, ou algo que uma desadaptação muito grande, uma solidão muito grande. Por outro lado, a própria Courtney, que depois de ter a menina, de ter nascido a Frances, o pressionou. Ela própria também era drogada, eles ambos eram viciados em heroína, mas na altura pressionou para deixar a droga e ele fugiu da reabilitação e ficou sozinho.
e cometeu o suicídio. Portanto, naquela fase ela devia estar mais perto, havia de ter havido bastante apoio para que ele não caísse numa solidão e num beco sem saída, em que ele se sentiu mal com ele próprio, de perceber que não ia ser um bom pai, embora amasse muito a filha. Há fotografias dele com a menina, que é de uma ternura enorme, mas ele percebeu que sentiu-se tão mal com ele próprio que percebeu que não conseguia ter prazer e naquilo que fazia e ser também um bom exemplo para a filha. A Courtney ainda hoje se sente culpada pela morte do marido. Ele muito cedo lidou com drogas, começou com o Percodan, que é já um derivado do opiáceo, mas na América é bastante comum haver comprimidos com base no ópio. Portanto, eu acho que na América há uma cultura muito grande relacionada com a droga e permissiva, de uma maneira ou outra, em relação ao ópio. Ele depois tem, efetivamente, problemas de estômago, dores de estômago, nunca se sabe o que é, provavelmente era sistema nervoso, e ele diz que a heroína era a única que tirava as dores. Com certeza que a heroína vem do ópio, é um analgésico, mas eu penso que aí também não é a desculpa para ele ficar viciado. Penso que ele, os toxicodependentes que haviam, punham-lhe as coisas à frente porque queriam dinheiro. Ele experimentava e depois gostava, ou pelo menos no início gostava. No fundo, um traficante, na minha opinião, é um potencial assassino. Pronto, porque acaba por promover a desgraça e provavelmente a morte da pessoa. Mais à frente. Inclusivamente ele neste livro ele diz que para o fim já nem sentia nada, que tinha gastado $100 num chuto e que não sentia absolutamente nada, tinha posto a seringa e aquilo era a mesma coisa que nada e sentia-se estúpido por causa disso. Ele depois vai para Seattle, pensa que é a cidade mais perto, onde ele acaba por morrer, onde arranja uma casa grande, e ele pensa que as pessoas são mais evoluídas, mas não tanto assim. Não tanto assim, a estreiteza da mentalidade é constante, pelo menos segundo ele diz, naquela zona. Eu queria destacar algumas frases deles. Eu não sei se vão conseguir arranjar este livro, mas vão conseguir de certeza este pequeno diário, se assim se pode dizer, na internet, ou em português ou em inglês. Leiam, se gostam se admiram este homem, este cantor, vejam, e conseguimos tirar uma opinião um pouco diferente, a nossa, em relação ao cantor. Foi isso que me aconteceu. Ele insere-se na época do punk e o que ele quer realmente é promover, e é aquilo que ele gosta, é essa ética. Ética punk, a independência artística, a liberdade expressiva, a espontaneidade e também a imprecisão técnica. Ou seja, a capacidade de transmitir sensações sem recorrer a efeitos especiais de alta tecnologia. Portanto, é isto que ele apreciava. Vou passar também, de novo, um bocadinho em relação ao machismo que ele tanto criticava. Estou convencido que a violação é um dos crimes mais odiosos e, infelizmente, um dos mais frequentes. Era necessário que eu fizesse alguma coisa porque havia e há ainda uma grande necessidade de educar os machos. Existem grupos que se ocupam deste problema, mas de momento não vão além do facto de ensinarem às mulheres algumas técnicas de defesa física. Seria uma obra radical de reeducação dos machos para resolver o problema tão grave e difuso, e para os irremediáveis não restaria senão a solução mais simples e mais drástica, a castração. Depois temos aqui outro pedaço muito interessante, em que ele faz de alguma maneira, embora seja 94,
Há pouco falei-vos da heroína, ele começa a ficar a experimentar, ou ficar mais ou menos viciado, provavelmente, por volta de 91. Portanto, não foi assim tantos anos, foram apenas 3 anos, mas, como podem ver, aquilo é avassalador. Mas voltando aqui ao um bocadinho do que o Kurt escreveu, isto é muito interessante, como ele de alguma maneira faz uma premonição do futuro, embora seja em 94, quando a internet, enfim, de alguma forma apareceu. Todo o futuro será virtual. As máquinas garantirão festas virtuais, relações sociais virtuais, sentimentos virtuais. Por fim, as máquinas para a realidade virtual seriam ótimos instrumentos para dar a volta à cabeça e assim criar-se-á uma categoria de gansados virtuais que acabarão por morrer da overdose de realidade virtual. Isto é bem verdade. Eu penso que isto vai ser o futuro. Não, na medida em que vamos ter implantes, vamos ter acesso a máquinas que nos dão realidades virtuais, e isto vai acontecer. Inclusivamente naquele livro último, Oh meu Deus, e as 21 lições de Yuval Noah Harari, ele de alguma forma fala nisto. Portanto, nós vamos nos transformar, em parte as novas drogas vão ser virtuais. Eu acho que isto é fantástico. Aliás, eu acho que o Kurt Cobain, a maneira como ele escreve é pura, simples, honesta. O que eu senti quando li isto é um homem, mas ao mesmo tempo é uma criança. É alguém que permaneceu despoluída, limpa, todo o tempo que viveu. E isso doeu-lhe, e isso custou-lhe, não conseguiu arranjar as defesas que deveria ter para suportar o mundo que tinha que suportar. E não é fácil suportar o mundo dele, porque transformou-se em pouco tempo numa estrela e, digamos, a comunicação social caiu-lhe em cima e teve muita culpa pela sua morte. Porque o que as pessoas diziam e perguntavam a ele é simplesmente asqueroso. Chegaram a perguntar-lhe numa festa pública de música se ele gostava da filha. Isto é de uma ignomínia incrível. E ele respondeu, claro, é ironia, mas é explícito. Não, eu gosto é de vodka. Eu gosto de vodka. Isto não é coisa que se pergunte. Que o que estava em corrente é que ele se drogavam antes de tratar da criança. E a criança, Frances, está muito bem, recomenda-se, inclusivamente também se começou-se a dedicar à bebida e agora está sóbria. Aproveito para vos dizer que o nome que ele pôs à filha tem a ver com uma atriz dos anos 40 que se chamava Frances Palmer. E essa atriz, porque era inconveniente e diferente e falava demais, colocaram-na num hospital psiquiátrico. Silenciaram-na, porque a censura e a aceitação de uma pessoa diferente era muitíssimo forte na altura. E era uma das coisas que ele tinha medo que lhe acontecesse a ele. E ele colocou o nome dessa atriz, porque a admirava. O Bean tem a ver com quando a menina nasceu, era pequenina e fazia lembrar um feijão. E ele passou várias fases. Havia alturas em que já não sentia prazer no que estava a fazer e inclusivamente ele pensou em acabar com os Nirvana. O nome Nirvana surge a partir de várias tentativas, em que os outros nomes eram horríveis, mas aquele era o único que eles aceitavam. Portanto, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem nenhum
enfim, nenhuma conotação com a Índia ou seja o que for. Portanto, as coisas muitas vezes são muito diferentes do que nós pensamos. Foi por volta de 1992 que senti vontade de acabar com os Nirvana. E isso teve muito a ver com o facto de andarmos a tocar em imensos festivais ao ar livre durante o dia. Não há nada mais chato do que isso. O público é imenso, não faz uma pequena ideia de qual banda é que está em palco. Estava a tentar ultrapassar a minha dependência das drogas e para mim era demais. Aliás, ele fala de algo que é característico dele. Ele não conseguia sorver, usufruir a energia do público, como por exemplo Freddie Mercury conseguia. Ele fala nisso e sente inveja. Ou seja, muitas vezes via público que não sabia nada, que ele não gostava, que ele achava que eram uns idiotas, uns imbecis, e aí começava a partir as coisas. Portanto, ele tinha aquela vontade, aquela revolta, aquela raiva contra a estupidez. E isto também é muito, enfim, explícito, esclarecedor. Se ele não tem prazer, está no meio das estrelas e tem um trabalho que deveria se sentir feliz, se ele não consegue retirar prazer e energia disso, isso é bastante grave e uma das razões também que o levou ao suicídio. A outra coisa, uma das canções que é bastante conhecida, que é o Ten Spirits, e que virou um êxito, era a marca de um desodorizante. E o que ele queria dizer na canção era cuidado com o mau hálito e usar os desodorizantes. Ao contrário de que veio na internet, que era porque uma namorada lhe disse que ele cheirava a Ten Spirits. Portanto, as coisas são um bocadinho, muitas vezes, diferentes do que as pessoas pensam. Vou só falar um bocadinho, quis falar da questão de Frances Farmer. Eu disse Farmer, mas é Farmer, peço desculpa. Porque é qualquer coisa que pode acontecer a qualquer um e que também vivi como uma ameaça contra mim. O poder tem várias maneiras subreptícias e terríveis para amordaçar quem o critica. E uma destas mordaças é o internamento nas instituições psiquiátricas. A incómoda Frances Farmer foi tirada de circulação, primeiro fazendo-a passar por doida, depois através da humilhação e da violência do manicômio e por fim com a lobotomia, que aliás quem introduziu a lobotomia foi um português que teve o prémio Nobel. Isto é das técnicas mais infames que há a nível psiquiátrico. E quando leio os violentos ataques contra mim e Courtney por parte da imprensa moralista, que procura fazer-nos passar por dois loucos, não consigo deixar de pensar com terror no próximo passo. Portanto, isto tudo era muito forte para ele, tudo isto era muito insuportável para ele e acabou por levar uma pessoa frágil, uma pessoa que não, estava debilitada, que mal comia e que tinha os problemas com a toxicodependência e, enfim, levou ao suicídio, infelizmente. Eu sinto muita pena disso, acho que num aspecto é uma traição a nós, não é? É algo que nos incomoda porque queríamos essa pessoa viva e quem sabe até sonharíamos ser amiga dela, haver uma amizade. Eu acho que seria, se tivesse a oportunidade de o conhecer, tenho a certeza que faríamos uma amizade, a admiração que eu tenho pela pessoa e, enfim, choca muito ele ter desaparecido. Lá está a verdadeira mensagem de Smells Like Teen Spirit. Malta, atenção ao mau hálito e ao abuso dos desodorizantes. Ele tinha uma má relação com outra banda na altura, que é o Axl Rose,
E na brincadeira até convidou para ser madrinha, para ser, enfim, o padrinho da menina. Mas não, quem foi o vocalista do R.E.M., que já não existe, e que lamenta muito dele ter falecido. Os Michael Stipe, eu não sabia que eles eram amigos. Eu gosto particularmente do R.E.M., já desapareceu, mas ele sente aquilo. No final ele escreve sobre a morte dele, e foi o padrinho do batismo da Frances com a Drew Barrymore. Eu já me estou a alongar, isto é algo que dá para falar muito. Eu li o livro muito rapidamente, não só porque ele é estreitinho, mas porque se lê muito bem e porque a honestidade, a clareza, a transparência do que ele escreve é fascinante. Fiquei ainda a gostar mais dele. Escrevi imensas coisas sobre ele, mas como sabem eu acabo de fazer tudo de cor e de cabeça do que trazer umas cábulas. Eu acho que enfim, ele teve um amigo que era homossexual e não se preocupou nada com isso, até se sentia orgulhoso, e ele diz que, enfim, odiava o trabalho, portanto, da maneira como o pai via. Tinha tartarugas e gostava muito de tartarugas, da maneira, a postura delas. Eu estou aqui e não quero saber de vocês. Esta forma de estar daquele animal, enfim, ele apreciava isso. Ele, enfim, foi um pouco vítima do sítio onde nasceu, por onde foi, e das drogas que o envolveram ou que o pressionaram, e ao mesmo tempo não ter tido também o devido apoio, eu penso que familiar. E provavelmente ter havido nenhuma conversa após a separação dos pais. Eu penso que aí há uma clivagem dentro dele em que ele começa mesmo a sonhar, a ter pesadelos de bonecas esventradas, degoladas. Portanto, isso é um sintoma bastante grande, bastante forte, que as coisas tinham tido um efeito muito pernicioso sobre ele. Ele tinha vergonha de ir à escola. Para ele, a família devia ser naquele ponto de vista tradicional. Ele próprio diz que adorava ter namoradas, mas no fundo queria ter era uma relação estável, e conseguiu com a Courtney. Mas eu penso que a Courtney, em alguns aspectos, desiludiu. Para o fim, ela própria era uma pessoa com problemas e acabou por levar um pouco ao suicídio, infelizmente. Muito infelizmente. Acho que deixou, mesmo que ele não continuasse na música, acho que ele era um caráter excepcional, único neste mundo, neste planeta, porque não é difícil encontrar uma pessoa como esta. Leiam, tentem ler o que eu li, os certos dele. Tem a minha versão, tem outras versões na internet, há muita coisa sobre Kurt Cobain. Ele é imperdível, incontornável, mas tirem as vossas conclusões, como eu tirei, em que mudei efetivamente a opinião em muitos aspectos do que nos é trazido pelo YouTube ou outros. Odeia-me e quer morrer. Kurt Cobain, por João Lisboa. Até ao próximo livro. Espero que aceitem o meu convite de lerem este pequenino livro sobre este homem maravilhoso que era o Kurt Cobain. Beijinhos, até à próxima.